Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero dizer para os irmãos que mais uma vez estou aqui, alegre, para exaltar o nome do Senhor Jesus. E quero dizer aos irmãos que passei esses dias sem gravar o vídeo. Estive aí esses dias meditando, buscando a presença do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Amém? Amados, quero desde já agradecer a todos que visualizam este canal. Quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua vitória e pelas conquistas que tem acontecido na vida de cada um de vocês. Creio que através dessas mensagens, alguns ou todos, não sei, já receberam bênção da parte do Senhor Jesus. Desejo-lhe que todos esteja alcançado aí algo do Senhor Jesus. Espero que os irmãos compartilhem esses vídeos que tenho pregado, e que os irmãos também possam responder, deixando aí o seu comentário, que também é muito importante, o comentário para o crescimento, desse canal, E os irmãos também deixam aí o seu joinha, comentem, para a glória do Senhor Jesus. Este canal foi criado somente para nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero aqui meditar com vocês na palavra do Senhor Jesus, Está escrito aqui no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, fala a respeito do apóstolo Paulo. Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero meditar com os irmãos, esta mensagem, este versículo maravilhoso, de Paulo, aonde Paulo escreve aqui, narra, a sua história já, o final da sua carreira no Evangelho em Cristo Jesus, Eu creio que Paulo, meditando aqui, Paulo, ao chegar a perceber o final da sua carreira no Evangelho de Cristo, ele teve uma grande preocupação antes da sua partida. Meditando aqui, a gente pode notar que Paulo tinha um grande zelo pela obra, ao transmitir a palavra do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo tinha um zelo muito especial com o rebanho que lhes foi entregue para cuidar, Paulo era aí um homem, com muita sabedoria dada pelo Espírito Santo, e Paulo ali anunciava a palavra, de salvação e convencia muitos ao Senhor Jesus, amém? Mas Paulo, antes da sua partida, amado, ele teve ali uma grande preocupação a ponto, dele fazer ali, creio que uma reunião com seus companheiros, com seus colegas de ministério, aonde ele manda chamar Timóteo. Ele escreve, essa carta ao Timóteo, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo queria falar alguma coisa antes da sua partida, Paulo queria deixar ali para os seus colegas uma palavra de perseverança, Vamos mais a palavra do Senhor Jesus, aonde ele fala, combati um bom combate e acabei a carreira, Isso fala do final do seu ministério, Ou seja, ele já estava prestes a passar, desta vida material para dormir em Cristo Jesus, Assim como Lázaro, estava lá dormindo,
Paulo também estava já narrando ali, né, falando do seu repouso, né, falando do final da sua carreira e da sua morte, né, combatei um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né, então ali está falando exatamente da sua morte, né. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que ele escreve ainda a Timóteo, né, para Timóteo, no capítulo 4, né, no capítulo 4, e o versículo de número 9, ele estava um pouco apressado. Ele disse, olha, procura vir ter comigo depressa, né? Depressa, né? Então já estava muito preste, né, a chegar ali a sua hora, né? E eu acredito, né, que ele queria passar algo para os seus companheiros, né? Ainda, né, no versículo 21, né, no capítulo 21, Paulo diz, né, procura vir antes do inverno, né? Procura vir antes do inverno. Então Paulo estava ali apressado, né, para que eles chegassem logo, né? Paulo ali conversava com seus colegas e deixou ali até saudações para os seus companheiros, né? E creio que quando eles chegaram, né, Paulo se reuniu ali com Timóteo, Tito, né, os seus companheiros de ministério. Mas uma das coisas que mais tem me chamado a atenção no livro de Atos, né? Livro de Atos, capítulo 20 e o versículo 28, vamos lá, né? Para o livro de Atos, capítulo 20, né? Paulo diz assim para eles, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém? Então ali Paulo estava dando ali uma instrução para os seus colegas de ministério, né? Para eles, né, procurar com zelo, né, a zelar, a cuidar do rebanho que foi entregue a eles para cuidar. Ou seja, Paulo um mensageiro de Cristo, saía, né, passava por todas as cidades pregando e ali fazia discípulos, né, na realidade. Mas como a Bíblia Sagrada fala, tem que ter um rebanho e também um pastor, alguém para cuidar do rebanho. É isso que está narrando aqui a história de Paulo, amém? Então no versículo 28, né, no versículo 28 que eu já li, né, e eu quero dizer, irmãos, que Paulo tinha ali uma grande preocupação, né? Paulo chamou ele ainda no versículo, Paulo falava para ele ainda no versículo 29, diz assim, ó, porque eu sei isto que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Amém? Que não perdoarão o rebanho. Então essa era uma das preocupações de Paulo. Paulo tinha uma grande responsabilidade, um grande zelo, né, pelas ovelhas de Cristo. Amém? Então era isso que ele chamou os seus companheiros, né? E falou a eles, olha, porque depois da minha partida vai entrar pessoas no meio de vocês, homens cruéis que não perdoarão o rebanho. Então ele tinha essa preocupação, né? Você pode ver aqui no livro de segunda, eu notei aqui, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, né? Também no mesmo livro, ele diz no versículo de número 13, né? Vamos ver aqui, né? No livro 2 Timóteo, no capítulo 2, né? E o versículo de número 13, né? Aliás, é o versículo de número 3, irmão, capítulo 3, tá? E o versículo de número, louvado seja o nome do Senhor, versículo, deixa eu ver aqui, né? Versículo, capítulo 3 e o versículo de número, louvado seja o nome do Senhor, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo no versículo 13, né? Versículo 13 do capítulo 1 e versículo 13, né? Onde Paulo estava dizendo para Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé
e na caridade que há em Cristo Jesus. Amém? Então Paulo ali tinha, né, uma grande preocupação, né, uma grande preocupação a respeito da sua partida. Ele queria, né, que Timóteo fosse esse homem, né, esse homem que guardassem, né, com muito zelo também, né, o rebanho de Cristo, que não se contaminasse, né, porque ele falou que depois da sua partida iria aparecer homens cruéis. Então ele estava falando para eles não se contaminarem, permanecerem, né. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né. Ainda, meus amados, no versículo, aqui no livro de Timóteo, ainda capítulo 3 e o versículo 1, né? No capítulo 3, versículo 1, ele estava falando para ele, olha, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Sobrevirão tempos trabalhosos. Então ele tinha essa preocupação, né? Ele tinha essa preocupação a respeito da sua partida. A preocupação de Paulo era como iria ficar, né? Como iria ficar ali, né, as ovelhas. Ele queria deixar pessoas responsáveis, assim como ele, né, cuidando do rebanho de Cristo, né? É o que dá a entender essa mensagem. Ele tinha esta preocupação, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda, meu amado, aqui no livro de Tito agora, né, ele vira para Tito, né? Ele estava falando isso para Timóteo, né? Mas agora ele vira para Tito, né? Ele vira para Tito e diz, né, no capítulo 2 e o versículo 1, ele fala para Tito, olha, tu, porém, fala o que convém às sãs doutrinas. Então ele tinha, irmão, essa grande responsabilidade, né, de cuidar do rebanho de Cristo, de não deixar, né, de anunciar, né, de falar, de cuidar, de doutrinar o rebanho de Cristo para que eles não se contaminassem, né? Porque Paulo já estava advertindo eles que iriam aparecer falsos mestres, falsos líderes, né? Iria aparecer pessoas que não estavam, como se diz, não estavam nem aí para o rebanho de Cristo, né? Embora eles querem, Paulo estava advertindo que eles não queriam saber de doutrina, mas ele estava dizendo, olha para eles, tu permanece naquilo que tu aprendeste, né? Ou seja, permaneça nesse evangelho que de mim vocês têm aprendido, né? Ou seja, ele queria dizer, não se deixam levar, né? Guarda com vocês, né? Fala o que convém à sã doutrina. Então Paulo tinha um zelo muito grande quando se fala a respeito de doutrina. Mas, irmão Pedro, por que você fala tanto de doutrina? Porque, irmão, a doutrina é um ponto principal que segura, né, que faz com que a igreja de Cristo permaneça em santidade com Cristo, né? A doutrina é algo que adverte os crentes a não pecarem contra o Senhor Jesus. Quando se fala de doutrina, não está falando para o mundo, tá? O que eu quero dizer o mundo? As pessoas que ainda não são evangélicas, tá? Esses ensinamentos aqui não é para as pessoas descrentes. Paulo estava advertindo seus companheiros de ministério a permanecer no zelo com a palavra do Senhor Jesus. Veja bem que ele disse, olha, eu estou preocupado, porque eu sei que depois da minha partida vai aparecer no meio de vocês lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e é verdade. Nós temos visto esses últimos dias que as pessoas não querem saber, né, de pregar a doutrina. Não estou aqui generalizando, tá? Desde já eu quero aqui parabenizar os obreiros, pastores e dirigentes que ainda, irmão, têm esta palavra como base para a igreja, como base para a sua vida. Tá? Mas muitos hoje não querem pregar esta doutrina como ela é, porque tem medo dos crentes saírem da igreja. Eles não lembram que Jesus uma certa vez estava pregando, andando, e uma multidão seguia Jesus. E Jesus virou para trás e disse, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, servir a Cristo não é andar de qualquer jeito, né? Jesus está falando aqui com a igreja. Andar com Cristo é andar diferente. Não é ser igual às pessoas do mundo, tá? Não é ser igual às pessoas não evangélicas, né? Você pode ver
né, você pode ver que Paulo vai chegar a um ponto dele falar, olha, vocês permaneçam nessa doutrina, né? Paulo ainda fala para Timóteo, para Tito, em tudo te dar por exemplo. Você tem que ser exemplo na igreja, né? Ou seja, como ele era um líder, Paulo estava falando a ele, vocês têm que ser o espelho da igreja, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que permanecer com essa palavra, com essa doutrina, linguagem sã. O que é linguagem sã, irmã? Hoje eu vejo pessoas, há muitos não gostam a vez de mim, porque chega comigo, né? E aí, irmão Pedro, irmão, eu não sou crente do IAI. Do IAI eu já saí há muitos anos. Quem quiser ser o meu amigo, irmão em Cristo Jesus, não chega para mim com o negócio do IAI. Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou e não dou como o mundo a dá. Se uma pessoa descrente chegar comigo, e aí, irmão Pedro, eu respondo ele, porque ele ainda não é conhecedor da palavra. Mas quem conhece a palavra, não chegue para mim e não queira ser também meu amigo dessa forma. Tá bom, meu irmão? Então, desde já eu quero dizer que eu sou um crente que eu quero permanecer com esses ensinamentos de Paulo, né? Ele tinha um zelo imenso pelo rebanho de Cristo, né? Você pode ver aqui ainda, né? Eu não vou nem meditar muito aqui no capítulo 2 de título, né? Mais abaixo você vai ver aqui, eu vou ler só o versículo 2 para você ter mais ou menos, né, do que está acontecendo aí na sua igreja, né? Como também nas outras igrejas que eu tenho andado. Veja bem, os velhos que sejam sóbrios, né? Graves, prudentes, sãs na fé, né? Na caridade e na paciência, né? Veja bem, mais aqui à frente ele vai dizer, mas as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dando a muito vinho, mestra no bem, né? Meu irmão, aí você pode ver, né? Ainda você pode ver o que o apóstolo Paulo disse para Tito. Disse assim, olha, em tudo, no versículo 7, capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer, em tudo te dar, por exemplo, né, de boas obras, né, na doutrina, né, mostra incorrupção, gravidade e insinceridade, né, linguagem sã, que é a que eu falei agora há pouco, né. Você vai ver ainda, né, irmão Paulo, mencionando várias palavras, né, a respeito da doutrina, né. Eu quero dizer para os irmãos que eu sou o crente, né, que quero permanecer com a doutrina que eu aprendi. E eu tenho observado que a doutrina que eu aprendi, amados, ela tem sido muito diferente. Por que eu quero falar sempre de doutrina? Porque quando fala de doutrina, não fala de um zelo muito especial pela obra. O que é doutrina, né? Se a Bíblia diz, né, se você vê mais aqui à frente, né, no versículo 5, né, do capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, a serem moderada, casta, boas dona de casa, sujeita a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, tá? Né? E você vai ver mais na frente Paulo citando todas essas exigências, não é exigência, são mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Ele vai falar sobre cabelos, né? Ele vai falar de todas essas vaidades que hoje, irmão, nós vê dentro das congregações, tá? A gente vê dentro das congregações, ou seja, não é como Paulo, né? Você não vê obreiro como Paulo diz assim, olha, eu combati o bom combate. Há muitos pastores, que nem eu já falei, há muitos líderes que estão ainda combatendo, né, contra o pecado. A esses obreiros eu quero parabenizar em nome de Cristo, a esse pastor eu quero parabenizá-los em nome do Senhor Jesus Cristo e dizer como Paulo, meu amado pastor, meu amado líder, permaneça com esta palavra, porque o Senhor Jesus irá te cobrar daquilo que você deixou de ensinar para o rebanho de Cristo, amém? Então, minha alerta hoje né, devemos, irmãos, pregar o evangelho, né? Devemos permanecer com a doutrina de Cristo, amém?
Eu quero dizer a vocês que eu já fui muitas vezes esquecido, deixado de lado por causa dessa palavra, tá? Cada uma pessoa tem um ministério a cumprir do Senhor Jesus. Alguém tem um ministério de louvor, outros têm um ministério de avivamento, outros têm outro. Então tem vários dons que é ministrado pelo Espírito Santo, né? Eu ainda tenho esse zelo de permanecer com a pureza da palavra do Senhor Jesus, a não deixar-me contaminar. Amém? A Bíblia diz: em todo tempo seja alvo os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, o que, irmão, que salpica as suas vestes, deixa as suas vestes salpicadas, tá? Eu creio que você já tem visto muitos testemunhos por aí, né, que são verdadeiros também, que já apareceram crentes que não puderam entrar no céu com as suas vestes salpicadas. A Bíblia diz que aquilo que entra pela boca do homem não contamina o homem, mas aquilo que contamina o homem é o que sai da boca, porque provém do coração, tá? O que provém do coração, irmão? Tudo quanto mancha as suas vestes espirituais, tá bom? E a gente olhando para esse versículo, você vê que tem muitas pessoas com suas vestes manchadas, salpicadas, mas infelizmente eles não entendem, se corromperam tanto que não entendem nem aceitam mais a palavra de exortação. Para eles a palavra de exortação é falar isso e o crente sair pela porta. Lembra-se do que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Né? Então eu tinha, assim, logo que eu aceitei a Jesus, eu fui exortado pelo Senhor Jesus, por uma pessoa descrente. Eu ia andando no meio da rua, né? Foi lá onde eu aceitei a Jesus, eu ia andando e estava só eu e esse rapaz não era crente. E estava só eu e ele andando ali. E de repente sai da boca daquele rapaz dizendo assim: olha esse andar. Eu olhei para um lado, olhei para outro e não vi ninguém. Então, o Senhor Jesus corrige o filho a quem ele ama, meu irmão, né? E açoita aquele que a tem por filho, tá? A exortação da palavra é um significado de que o Senhor Jesus está nos corrigindo. Assim como o pai pega o seu filho e castiga ele com cipó, com cinto, assim também o Senhor Jesus. Por isso é que Jesus falou que o fardo dele é leve. Amém? Completa aí a mensagem de Cristo. O fardo de Cristo é leve, tá bom? Porque se muitas vezes, hoje, irmão, muitas pessoas não querem ouvir a palavra, porque diz que nós estamos batendo na igreja. Bater na igreja, meu amigo, é se você ficar fora do arrebatamento e você bater na mão daqueles que você ficarão junto com ele. Tá? Lembra-se da parábola das 10 virgens, estavam todas reunidas. Na parábola das 10 virgens não tinha ali 5 crentes e não tinha 5 descrentes. Todas 10 eram crentes. Todas 10 eram crentes, né? Veja bem que a Bíblia diz que 5 subiu e 5 ficou. Então, há crentes que vai ficar sim. Às vezes a gente prega, né? E as pessoas dizem: aqueles que Jesus comprou com seu sangue não vai ficar. Vai permanecer firme. Somente aqueles, irmão, só vai ser salvo aqueles que permanecerem firmes no Evangelho. Nessa doutrina, igualmente, Paulo está falando: em tudo te dá, por exemplo. As pessoas agora estão dizendo que não há super-herói. Geralmente não é super-herói, mas, meu amigo, se você puder se esforçar para ser mais limpo ainda, permaneçam. Porque a Bíblia diz: aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Então Jesus já está se advertindo, porque há pessoas, veja bem, há um versículo, né? A Bíblia Sagrada vai falar, né? A Bíblia Sagrada vai falar, meus amados, que as pessoas, né, nem todos que dirão Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, tá? E não foi falta de aviso, não, tá? Foi desobediência dele. O que é desobediência, irmão? A Bíblia, Paulo vai falar aqui, né, ainda, né, para Tito, né, que procura a homens fiéis, né? Nós, irmão, conhecemos a voz de Cristo, né? Paulo ainda diz, né, no versículo, no capítulo 6 do livro de Timóteo, 1 Timóteo, versículo 3, ele vai dizer assim: se alguém chegar
com outro evangelho que não ser conforme as doutrinas de Cristo, esse camarada, irmão, esse evangelho não é verdadeiro, né? Então você vê aí, irmão, muitas pessoas pregando um evangelho fácil que te deixa viver do jeitinho que você tá. Mas não é assim, meu irmão. Para servir a Cristo, para seguir a Cristo, é necessário renunciar-se a si mesmo para poder entrar no céu, meu irmão. Porque se fosse para nós viver como o mundo, que nem diz o pastor Moacir Ferreira, nós tinha que ir para o forró, festar, mas não, irmão, nós somos diferentes, nós somos povo salvo, comprado em Cristo Jesus, tá? Nós somos luz do mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz em trevas, nós somos a luz do mundo e também o sal da terra, amém? Por que Jesus narra essas palavras? Porque luz do mundo, irmão, significa luz, não é luz do sol, amém? Jesus está falando de coisas espirituais, amém? Então, irmãos, eu quero parabenizar, né? Alguém ainda, muitos pastores, né? Como eu tenho também esse canal, eu acompanho muitos pastores também, amém? E eu louvo a Deus, irmãos, por aqueles que ainda permanecem com os ensinamentos de Cristo, né? Ainda que lutam, ainda que sejam apedrejados, ainda que seja criticado, mas permaneçam assim, como eu e outros vamos permanecer com esse evangelho. Eu não posso dizer para você que se você cortar o seu cabelo, você entra no céu, você não vai entrar, meu irmão, você não vai entrar, isso é vaidade. A Bíblia diz, ter a mulher cabelo crescido por causa dos anjos, meus irmãos, isso é poderio, amém? Então, irmãos, há muitas coisas que não estão mais pregando, deixaram correr, entendeu? E as ovelhas estão comendo o que querem por aí, tá? Mas eu creio que o Senhor Jesus, ele é um Deus de amor, ele é maravilhoso. Com certeza ele irá levantar alguém para resgatar essas ovelhas, como diz, eu ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, tá? Que me convém agregar. Então há pessoas em outros apriscos que o Senhor vai trazer para essa doutrina, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, eu quero aqui, né, louvar a Deus pela sua vida. Se você quer ainda ouvir uma palavra verdadeira, não só eu, mas outros irmãos também têm canais aí que falam a mensagem de Cristo que é verdadeira. Então, meus queridos, ficam na paz do Senhor Jesus, né? Louvo a Deus pela vida de vocês, se inscrevam nesse canal, né? Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, né? Isso tudo, irmão, é para a glória do Senhor Jesus, amém? Quero dizer para os irmãos que estou feliz de estar aqui, né? E quero ainda, irmãos, continuar levando esta mensagem de Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ficam todos na paz do Senhor Jesus e que Deus em Cristo te abençoe, amém?